Gente, eu estava falando aqui na reunião da equipe que nós temos 10 dias de férias, de pausa, e parecia que tinha sido um mês. Não que a gente tenha descansado tanto, tá? Gostaria de ter descansado mais. Mas 2 semanas sem vir aqui, sem estar com vocês, realmente é um desafio bem grande. Principalmente para quem é sanguíneo, né? Quem é sanguíneo aí, levanta a mão aí. Sanguíneo teve que se virar nos 30 para achar o que fazer no sábado. Foi ou não foi? Olhou no relógio, 19 horas. O que eu vou fazer hoje? Sábado passado a gente estava numa praia, aqui do interior, um tempinho em família, eu, a Michelle e a Alice, meu sogro, minha sogra. Sogro e sogra. O que vocês ouviram mesmo, é isso. Mas foi benção, gente, foi benção. E o irmão da Michelle estava junto também, o irmão mais velho, foi muito especial. Não tinha nada, só uns cachorros na rua. E um lago bonito, Duda. Pensa num laguinho bonito, assim, cheio de algas. E estava lindo. Galera, a gente está começando o segundo semestre. Quem está animado aí para a segunda metade do ano agora? Gente, eu não acreditei que foi a Isa. Gente, a Isa Ludwig está uma empolgação. Glória a Deus. Agora não vamos deixar a Isa sozinha. Vamos lá. Espero que tenha sido gravado isso. Glória a Deus. E a gente está muito animado. Tem muitas coisas que Deus está planejando para esse segundo semestre. E nós confiamos na bondade dEle, na soberania dEle, e aquilo que vai acontecer, ou que não vai acontecer e está no nosso plano, a gente descansa e confia nele. Amém? Nós fechamos o nosso primeiro semestre com uma série. Alguém lembra o nome da série aí? Desculpa, eu ia abrir aqui para consultar. Relacionamentos. Isso mesmo. E a base dessa série Relacionamentos foi um texto lá de Marcos 12. O primeiro texto que começou a série, na verdade, foi o texto quando os homens da lei lá vão perguntar para Jesus, tá, e aí qual é a maior ou melhor lei de todas, qual é a lei que a gente tem que guardar, afinal de contas? E aí Jesus fala de dois principais mandamentos, né? O primeiro mandamento é: ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo: ame o teu próximo como a ti mesmo. E esse texto ficou ecoando no primeiro semestre, Lucas, no meu coração. E eu fiquei pensando sobre esse texto, principalmente no que diz respeito ao coração. E também, durante os devocionais e a leitura do ano, eu parei num salmo, e uma parte dele, inclusive, eu compartilhei no noivado da Rit, que é o Salmo 34, e eu queria que vocês abrissem no Salmo 34, por favor. Eu não vou ler todo o Salmo. Esse Salmo tem falado comigo em vários momentos, vários pontos dele. Mas essa semana especificamente, o Senhor falou comigo no verso 18. E eu gostaria de ler com você, se você já abriu sua Bíblia ou ligou ela no celular. Não olhe o WhatsApp, por favor. Não seja tentado. Quem achou, diz achei aí. Achei. Está lá no telão também. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado
e resgata os de espírito oprimido. A versão que está ali é NVI. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Em outra citação, no Salmo 51, o salmista escreve o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade que nos liberta. E nessa noite nós queremos, Pai, ser libertos de nós mesmos, Deus. Que o Senhor possa curar o nosso coração. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, transformar o nosso coração. Mas acima de tudo, Pai, que a gente saia quebrantado daqui nessa noite, Pai. Que o nosso coração seja esmiuçado pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa estar mudando aqui também corações de pedra em corações de carne nessa noite, Pai. Nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, Deus. E só o Senhor pode mudar o nosso coração. Só o Senhor sabe o quão abatido, quão atribulado cada um chegou aqui nessa noite, Deus. Mas eu sei que o Teu Espírito tem algo preparado para essa noite, Deus. Te louvo no nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando numa mensagem para essa noite, que era para a gente dominar o mundo. Vamos! E Deus falou muito comigo sobre essa palavra, quebrantado. Quebrantado. Um homem jamais vai conquistar algo fora ou vai conquistar o mundo se ele não consegue controlar a si mesmo. Se ele não consegue conquistar o seu próprio coração, controlar o seu próprio coração. E eu sei que a gente é uma geração que tem buscado, e a gente tem essa sede por transformação, a gente tem essa sede por justiça. Até quando a gente vai suportar isso, André? Até quando? Eu sei. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos mais preocupados com o que está acontecendo do lado de fora da nossa vida do que o que está acontecendo aqui dentro de nós. E a palavra que nós lemos aqui fala que Deus se aproxima. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e abatido. Mas, afinal de contas, o que significa a palavra quebrantado? Qual o significado? Quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. Vem da origem de quebrar, rachar, significa fraco. Mas a Bíblia também, a palavra de Deus, ela nos diz, e ela usa a palavra quebrantado também, com uma outra expressão que é contrito, um coração contrito, um coração quebrado. E essa palavra é usada, o símbolo que a gente usa para isso é como se fosse uma rocha que foi espedaçada e se transformou em pó. E é isso que muitas vezes Deus precisa fazer conosco. Ele precisa pegar o nosso coração. Às vezes Ele pega a nossa vida. E parece que a gente está tomando uma retada de um lado e de outro, não é? Tu vai para um lado, apanha, vai para o outro, apanha. Meu Deus do céu. Quando é que vai acabar isso? Nós passamos por uma jornada em 2015 para 2016, quando a Michelle ficou grávida. E eu perdi o emprego no 9º mês de gravidez. Alguns aqui já conhecem bastante essa história. E eu lembro que a gente ficou desestabilizado, porque a gente esperou 11 anos de casamento para ter filho, e de repente a Michelle engravida, no 9º mês eu fico desempregado. Bah.
No dia que eu cheguei em casa, fui demitido, cheguei em casa, dobrei meu joelho e Deus falou comigo profundamente sobre algumas áreas que Ele gostaria de trabalhar. E a primeira área que Deus falou foi sobre a minha autossuficiência. André, a primeira coisa que eu vou fazer em ti é tirar essa tua autossuficiência. E eu, mas eu já dependo de ti para tudo. Não. Tu diz que depende, mas não depende de mim. Beleza, começou o mês de janeiro, Michele indo para as 2 últimas semanas, Alice nasce dia 21 de janeiro de 2016. Naquela semana, a Michele recebe um contato de uma colega de trabalho dizendo que a empresa dela fechou. Eu falei, meu Deus. Em 1 mês e meio, os 2 desempregados. E a história segue, e eu posso continuar em outro momento. Mas o fato é que, às vezes, nós nos sentimos sendo marreteados de um lado para o outro da vida. Tem uns que dizem, poxa, André, parece que tudo que tem que acontecer de errado acontece comigo. Você já pensou nisso? Eu já pensei. Cara, parece que o que não tem que dar certo, aquele dia que tu sabe que tu acorda que não está bem, e aí tu sai de casa, puxa, pisei no negocinho do cachorro ainda. Aí tu já vê que o dia não vai ficar muito legal. Se na saída tu já pisou no negocinho do cachorro, volta. Faz o teu devocional de novo. Tu fez correndo, ou tu não fez o devocional. Mas o fato é que quebrantamento, ele não é usado só para aqueles que não conhecem a Jesus, e Deus vai quebrantar esse cara e vai trazer ele para o reino de Deus, porque esse cara precisa ser quebrantado, porque ele não conhece a Jesus. A gente, por vezes, até faz mau uso, ou pensa algo diferente sobre a palavra quebrantado, né? O quebrantamento. A gente associa com pecado. Tá chorando. Alguma coisa aconteceu ali. Eu vim de uma cultura onde era assim, gente. Ou é fraco emocionalmente. Pessoa que tem um coração mais mole é vista como fraca emocionalmente. Ou até mesmo desequilibrado. Esse é meio desequilibrado. O fato é que quebrantamento não tem a ver com isso. Isso é expressão. Isso é quem nós somos. Alguns são mais emotivos, né, Rafa? Outros são mais fleumáticos, são mais tranquilos, lidam bem. Mas não é sobre isso quebrantamento. Não é sobre quem chora e quem não chora. E quebrantamento consiste em 3 coisas básicas. A primeira delas é abrir mão da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Segundo, quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência para se tornar dependentes de Deus. E quebrantamento também é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e crie raízes em nós. Quebrantamento é uma disposição de coração. É abrir mão, é renunciar. É se esvaziar. É humilhar-se diante daquele que é soberano. E biblicamente, o termo quebrantamento é usado exatamente, Deus usa dessa maneira para descrever o seu povo. Uma nação que depende exclusivamente dele e se entrega inteiramente ao seu agir. É para isso que nós precisamos ter um coração quebrantado. Para estar entregue inteiramente ao agir dele. E a pergunta é, o que me impede? O que nos impede? O que te impede de ter um coração quebrantado? O que vocês acham? Uma palavra. Quem? Orgulho, mano. Orgulho.
A todo instante nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. Mas o orgulho é o pior dos males que habita em nós. E se você disser agora em pensamento, eu não sou orgulhoso, eu não vou pedir para você levantar a mão, é claro. Mas eu queria dizer que tu faz parte desse time também, meu irmão. O orgulho é o pior dos males. De todos os inimigos, ele é o que mais demora para morrer em nós. Se é que ele morre um dia, esse desgraçado. Quando a gente acha que a gente não está mais lutando com orgulho, tu te depara com uma situação onde tu percebe a tua postura arrogante e orgulhosa. Eu vou contar uma fresquinha para vocês que nem estava aqui no esboço, mas ontem, gente, deixa eu falar uma das coisas que eu falo com bastante frequência para quem toma café e a gente conversa. Uma das coisas que nós somos é discípulos. A principal coisa que nós somos é filhos de Deus, filhos amados de Deus, mas nós somos discípulos de Jesus andando nessa terra, certo? Então, às vezes eu ouço alguém, André, fui lá na loja, peguei a camiseta e, paguei. Eu falei, cara, tu é discípulo. Antes de ter uma postura de cliente, tu é discípulo. Não, fui na faculdade, minha inscrição não estava, botei o pé na porta da secretaria lá. E aí? Eu falei, cara, tu é discípulo, cara. Antes de reclamar, de ligar, lembra que tu é discípulo. E ontem eu não lembrei. A gente estava no hospital esperando a Mavi nascer, a Maria Vitória do Vitor e da Marina. Nasceu ontem. Glória a Jesus. Vitor, Marina, se vocês estiverem assistindo durante a semana, porque não está sendo transmitido ao vivo, Deus abençoe vocês. E aí a Michele me ligando, eu estava com a Camila aqui na livraria, e a Michele mandando mensagem, amor, tu tem que vir, porque tu tem que ficar com a Alice. Eu falei, não, mas a Alice pode entrar contigo. Não, a Alice não pode entrar comigo. Eu falei, não, Alice pode entrar contigo. Amor, vem para cá, porque eu preciso de ti. Ela vai nascer. Eu falei, tá bom, peguei o Uber, fui. Cheguei lá, na recepção do hospital, eu não vou dizer o nome do hospital, para não fazer propaganda e também para não dizer que eu não estou concordando com eles no momento, com as políticas do hospital. E aí, estou com vontade de falar, gente, o nome do hospital. Mas entra nas redes sociais do Vitor lá que vocês vão ver. E aí cheguei no hospital, a Michele, amor, tem que ficar com a Alice, porque na recepção, tem um vidro ali na recepção, onde tu vai lá e olha o bebê, tira a fotinha, abana. Gente, a gente da equipe pastoral, quando nascia, os filhos de todo mundo, ficavam um furdunço naquela recepção, 15, 20, 30 pessoas. Eu sei que teve o Covid, eu entendo. E eles mudaram a regra. E não me avisaram. Isso que eu senti o pior foi eles não terem me avisado, Luca. E eu cheguei na recepção e a Michele, amor, ela não pode entrar. Eu falei, não, Michele, se eu vou ficar com ela, eu também não vou ver o bebê. É eu e a Alice. Mas eu entendo, entre eu e tu, óbvio, né, vai a minha esposa. Mas eu queria também estar lá. Queria celebrar, eu queria ver, eu queria dar um oi para os meus amigos que estão lá do outro lado do vidro. Eu queria sair na selfie também. E aí a Michele, amor, não dá. Eu falei, não, mas eu vou tentar ali, amor. A Michele, amor, não dá. E eu te conheço. Michele, só uma tentadinha. Com licença, moça, tudo bem? Não, gente, é sério, parece que quando a gente está nessa situação, o inimigo escolhe a pior ali, meu. É aquela mais duro na queda, sabe, Luan? Ela já levantou o olho assim, me olhou. Sim? Tudo bem contigo? Então, nós gostaríamos de pegar um cartãozinho, porque a gente vai lá a gente gostaria de ir para a recepção.
seu nome, mas ela não pode subir, tá? Eu falei, não, mas é que a gente já subiu outras vezes com ela, mas ela não pode subir. Eu falei, tá, mas tem alguma situação, não pode subir. Gente, aquilo começou a me tirar. E a Michelle atrás do balcão apertando o meu braço, assim. Tipo assim, não dá, amor. Eu falei, eu sei, calma. Ela vai ter dó de mim. Deixa eu te falar, moça, os nossos amigos são de Curitiba. E a gente quer estar junto nesse momento, é muito importante para eles a gente estar lá. Pode ir um de cada vez, mas os dois não. Eu falei, mas é que, moço, não. Mano. Fiquei em silêncio e fiquei parado na frente do balcão. E começou a ficar uma fila atrás de mim, né? E eu sou discípulo, eu não sou cliente, eu sou discípulo, eu sou cliente, mas agora eu sou cliente. Não, eu saí dali, eu falei, tá bom, obrigado, peguei o cartãozinho. Na verdade, eu devolvi, eu falei, eu não vou subir, a minha esposa vai subir sozinha. Aí fiquei com a Alice, a gente foi, o parto que era para 6h30 foi às 8h30, acho que 8 horas. Mas o fato é que eu nem lembro porque que eu contei essa história. Por causa do orgulho. E o orgulho, quando a gente acha que ele já morreu, ele não morre. Ele não morre. Pensa num negócio que não morre. É desgraçado o orgulho. E a palavra de Deus, ela é bem enfática no livro de Tiago. Quando ela diz assim, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o grande desafio que nós temos é vencer o orgulho e ter um coração humilde, quebrantado diante do Senhor. Um coração que cede. E nós precisamos o tempo todo estar avaliando como está o nível de orgulho em nós. E eu vou trazer alguns sinais aqui. Isso aqui não é uma enquete, não foi tirado das reuniões e dos aconselhamentos, tá? Mas se Deus falar contigo, anota. Ou pede perdão. Para cada um que eu falar, você diz misericórdia, Jesus, misericórdia. O orgulhoso, ele olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencionar. O orgulhoso, ele tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. O orgulhoso enxerga as falhas alheias com um microscópio, mas olha as suas com um telescópio. É verdade ou não é? Pá! Vou ver mesmo, vou investigar a vida da Thalita para ver se não tem um erro ali. Mas a minha, eu olho de longe. Está tudo bem comigo. O orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. Não se submete. Tem dificuldade com liderança, tem dificuldade com chefia, tem dificuldade com qualquer pessoa que, de alguma forma, tem uma responsabilidade acima ou acima dela, né? Ele tem dificuldade de se submeter. O orgulhoso também, ele deseja sempre ser servido. Ele quer que a vida gire em torno dele mesmo e das suas necessidades. Misericórdia. Vai falando. O orgulhoso deseja sempre ser servido. Esse já foi. É que me impactou tanto que eu vou repetir. Ele tem um sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. Vocês têm que agradecer por eu estar aqui, pastor. Afinal de contas, eu tinha tantas outras igrejas para escolher, e eu escolhi a sua. E eu podia estar em casa no online, mas eu decidi estar aqui contigo.
O orgulhoso, ele não aceita ser corrigido ou disciplinado. Ele tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Quando nós temos um coração contrito a Deus, nós estamos dando a Ele a liberdade para se mover em nós, transformar o nosso caráter e mudar as situações que cercam a nossa vida. O coração quebrantado abre a porta para que o Senhor e o Espírito Santo trabalhem no solo do nosso coração. Toda vez que o Senhor percebe em nós este coração amolecido, sensível, ensinável e em constante transformação, Ele se agrada. Ele tem prazer em nos ouvir o nosso clamor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Quando Deus percebe que o nosso coração está mole, e a gente tem até, por vezes, uma cultura de que você não pode ter o coração mole, né? Alguém já ouviu essa frase? Senão vão pisar em ti. Já viram isso? Não amolece muito. Senão vão fazer de ti gato e sapato. O fato é que Deus ama um coração quebrantado e contrito. E quando o texto do salmista fala lá no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não é só porque Ele quer se aproximar, mas é que durante o processo de dor, de luta, de batalha, Ele nunca saiu dali. Ele permanece ali, Ele está perto. Ele não abandona. É como o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Quando eu estou com o coração quebrantado, o Senhor está tão perto de mim que eu não sinto falta de mais nada. Ele me preenche por completo. Eu até tirei uma foto do louvor aqui, que eu tenho uma memória péssima. A letra que nós cantamos no final é: me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. A gente pode estar vivendo o maior desafio da nossa vida, nos nossos relacionamentos, mas eu sei que Ele está ali. Então, quais são os sinais e como ter um coração quebrantado? O quebrantamento, sim, é uma obra do Espírito, é uma obra de Deus em nós. Mas exige a nossa participação. Nós precisamos dar alguns passos para que esse coração quebrantado seja cada vez mais amolecido e entregue ao Senhor dos Senhores. E o primeiro passo aqui está no verso 4. O primeiro passo para ter um coração quebrantado é busque ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Um dos temas mais frequentes nos Salmos, uma das frases, das declarações mais usadas é: Deus ouve e responde à oração do seu povo. Aqueles que o buscam, Ele ouve. A resposta que você e eu precisamos, nós sabemos aonde encontrar. Quem sabe aonde encontrar a resposta aqui? Quem é a resposta? É Jesus, nós sabemos isso de trás para frente. Só que o nosso orgulho não nos deixa buscar Ele em primeiro lugar. Nosso orgulho sempre nos dá alternativas para não buscar a Deus. Ele sempre diz: tenta lá. Olha eu ontem, no hospital, o orgulho, tenta lá. Mas a mulher já disse que não. Tenta lá. Vai que tu consegue. Ainda vem com voz de encorajamento, né? Tu acha até que é Deus que está falando contigo. Eu acho que eu vou. Cara, tem uma regra, não dá? Vai. Dá o teu jeito. Outra coisa que o orgulho te diz é: dá o teu jeito.
Dá o teu jeito, tu consegue, tu sabe dar um jeito. Dá o teu jeito. Uma outra mentira que o orgulho usa é: isso é pequeno demais, né, para te levar para Deus. Isso é pequeno demais, é uma prova que tu vai fazer. Deus cheio de gente morrendo de fome na África, no sertão. Tu vai pedir para Deus para te ajudar numa prova. E aí o orgulho vai nos afastando de buscar a Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Nós não só podemos, mas nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. O salmista diz que quando ele buscou ao Senhor, Ele me respondeu. Outra versão fala, eu gosto da outra versão que fala, Ele me acolheu. O texto de Tiago diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Quando eu procuro Deus, Deus não me rejeita. Tinha uma cantora que cantava que Deus não rejeita a oração. Tem uns Cassiane aí, ó. Nem sei se é da Cassiane essa música. Deus, quando eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de mim. E eu gosto dessa expressão, Deus me acolheu, porque, como eu sou pai também, isso gera um sentimento diferente em mim. Por acolher a Alice, né, de madrugada, quando ela está com medo, ou durante o dia, quando ela está preocupada, nervosa com alguma coisa, ela vem na minha direção, me buscando no prédio aqui, ou em algum lugar, ela vem, se atira e, pai, eu acolho ela. E naquele momento, a única coisa que ela quer é ser acolhida. Então, quando eu vejo esse texto e penso no acolhimento de Deus, Deus nos acolhendo, eu vejo um pai me pegando e dizendo, cara, me busca, porque toda vez que tu me buscar, tu vai me encontrar. Toda vez que tu me buscar, eu vou me chegar a você também. Ele está dizendo que enquanto eu dou um passo na direção de Deus, Deus também dá um passo na minha direção. Deus vem. Nós podemos nos aproximar de Deus, vou falar de duas aqui, que é a leitura da palavra e a oração. Sobre a oração nos aproxima de Deus e nos faz conhecer mais os sonhos de Deus a nosso respeito. A oração nos traz consolo, direção. Eu não sei vocês, mas eu já dormi orando aqui. Alguém já dormiu orando? Gente, era muito engraçado. Tinha umas vigílias. Vigília raiz, tá? O Fabrício lembra. Das 10 às 6 da manhã. Quem já foi em vigília raiz aí? Tem bastante gente, hein? Até o Gabinhol, gente. Não por nada, Gabinhol. Não por nada. Gente, aí o pastor disse, agora nós vamos ter um tempo de oração de joelho dobrado. Gente do céu. Era uma fila assim, ó, que nem vocês aqui de amigos. A gente só se olhava. Quero ver quem vai ser o último a dormir. A gente sabia que a fila toda ia dormir. E o pastor lá de joelho, de costas para todo mundo. Deus abençoe esses jovens, Deus. E os caras dormindo que nem os discípulos de Jesus. Mas a gente dorme, porque na oração, eu estou usando a vigília aqui, mas em casa também já aconteceu comigo. De às vezes a oração, ela também vai acalmando o teu coração. A oração vai colocando em ordem os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai trazendo paz para a nossa agitação. E às vezes eu já cansei de orar sem falar uma palavra. Deus, eu quero ficar só aqui na Tua presença.
Quero te ouvir. Mas a palavra de Deus também é uma forma de buscar Ele. E a palavra de Deus tem o poder para confrontar a nossa vida de pecados e gerar um coração quebrantado em nós. A verdade que nos liberta está nesse livro. E por sinal, eu queria fazer um convite a todos vocês, a partir do sábado que vem, a trazer a sua Bíblia de papel. Amém? Tem alguém aqui que não tem Bíblia de papel? Todos têm? Se não tiver, pode me procurar no final da celebração. Tá bom? Mas se não tiver mesmo, tá? Não vem querer dar uma atualizada na tua Bíblia aí. Eu queria tanto uma NVI. Segundo, para ter um coração quebrantado, nós precisamos clamar ao Senhor. No verso 6, ele diz: eu clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Eu clamei ao Senhor. Davi, quando escreve esse Salmo, número 34, ele está na caverna de Adulão. Ele está fugindo de Saul. Ele estava sendo perseguido. E aí você pode ler 1 Samuel, capítulo 21 e 22, em casa. E o texto fala que ele vai encontrar um sacerdote. E ele chega lá, pede pão, o sacerdote dá um pão consagrado para ele. E aí ele pede uma arma. E aí ele diz que não tinha nenhuma arma, somente a espada que Davi tinha matado Golias, cortado a cabeça de Golias, né? E Davi: não pode ser essa. Então ele entregou a espada para Davi e Davi saiu. E aí quando ele está chegando perto do rei, do palácio, ele começa a ouvir um burburinho, que as pessoas começam a falar que Davi estava vindo, que Davi era um grande rei, que todas as pessoas o adoravam e cantavam e louvavam a ele. E ele começou a ficar com medo de ser morto. E se você não conhecia isso, ali o texto fala que Davi se fez de louco. Alguém não sabia disso? Davi se fez de louco. E tem muito Davi no nosso meio. Não estou brincando, gente, não. Estou brincando. É que essa ficou quicando, que eu faço ou não faço, me perdoe. Mas tem muito, né? Tem muito malandro se fazendo de louco aí. E Davi, o texto diz que ele começa a arranhar as portas, bater nas portas, babar na barba. E aí o rei diz: o que vocês me trouxeram mais um louco? Já não chega um monte de louco que tem aqui mais esse. E aí Davi começa a se fazer de salame ali, e é expulso e ele vai embora. E aí ele foge para a caverna. E aí o texto diz que ele vai para a caverna e daqui a pouco chega a sua família, no capítulo 22, e chegam mais 400 homens aproximadamente. O texto diz: homens endividados e descontentes. Olha o nível dos caras que chegou para o Davizinho pastorear. Endividado e descontente. Aproximadamente liderou 400 homens, é isso aí. E Davi estava nessa situação, fugindo para não morrer, mas ele escreve esse salmo de adoração e de livramento. Então, no verso 6, quando ele diz: eu clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Davi aqui, ele reconhece a sua pobreza. Numa outra versão, ele fala: filho... Gente, a NVI está aí, Rafa. É o 34:6, por favor. Este pobre homem clamou. Ele mesmo se diz: esse pobre homem clamou. Ele reconhecia a sua pobreza, mas a pobreza de Davi aqui não era financeira, não era material. Era sua alma, seu espírito que clamava ao Senhor. E o texto diz que Deus o livrou de todas as tribulações. Deus o livrou de todas as tribulações. E a quem você
tem pedido ajuda em meio às tribulações. Um coração quebrantado clama ao Senhor. Um coração quebrantado clama ao Senhor. Você provavelmente tem alguma situação, alguma decisão importante para tomar esse final de semana, ou semana que vem, alguma decisão importante que você precisa fazer na sua vida. E a pergunta é, será que você já falou com Ele? Você já clamou a Deus, dizendo, Deus, o que fazer? Talvez você esteja gostando de alguém. Você já colocou isso diante de Deus? Já falou com Ele, Deus, faz a varoa me ver lá. Deus, faz aquele bonitão me ver. Homem de Deus. Aparentemente, né? Será que a gente tem clamado a Deus só quando a doença bate na nossa porta, o desemprego bate na nossa porta, quando nós reprovamos no vestibular, quando nós reprovamos numa matéria, quando nosso avô e nossa avó ficam doentes? Nós temos clamado a Deus somente em situações de desespero? Ou nós temos clamado a Deus nas decisões que nós precisamos tomar amanhã? Talvez você esteja estudando para um concurso, ou para algum curso da faculdade, para o vestibular. Você já pediu ajuda para Ele? Perguntou se esse é o propósito dele. Deus, eu estou fazendo a minha parte, agora eu preciso que o Senhor faça a sua. E talvez um conflito que entra na nossa mente por vezes é, se Deus é soberano, André, por que eu vou clamar, né? No fim das contas, Ele é soberano. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos clamar a Ele. Porque Ele diz que se um filho pedindo pão, um pai jamais dará pedra, quem dirá o próprio Deus. Em João Ele fala, clame a mim. Clame a mim. Eu vou responder a vocês. Ele não está dizendo que a resposta vai ser sim, mas Ele está dizendo, clamem a mim. Peçam a mim. E às vezes a gente está pedindo para um monte de gente, às vezes a gente tem um grupo de amigos, e a gente está pedindo oração no grupo de amigos, mas nem nós oramos por nós mesmos ainda. Gente, estou pedindo oração aí, eu vou fazer uma entrevista de emprego. O cara não dobrou nem o joelho dele para dizer, Deus, abre uma porta de emprego, eu preciso trabalhar. Clame ao Senhor, um coração quebrantado. Clama a Deus. Jeremias 29, 12 e 13 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração de vocês. O fato é, eu não clamo para Deus fazer a minha vontade, mas eu clamo para que Deus entre e me responda. Deus, me disse não, eu vou ficar em paz, mas eu estou clamando a Ti, me dá uma direção, se eu preciso pular fora desse negócio ou não. Se eu aceito essa vaga de emprego, essa nova proposta que apareceu, eu não sei. Me ajuda, Deus, me ajuda. O ponto é que não nos falta motivo para clamar. Nos falta um coração quebrantado e humilde. Motivo para clamar nós temos. Se eu perguntar para todos vocês, tem alguém aqui que tem algum motivo de oração? Todos vão dizer sim, tenho. Tenho. E a gente não julga aqui o que é mais importante, menos importante. Todos têm. Para que amanhã eu acorde bem disposto para ter um dia com a minha família. Amém? Não nos faltam motivos para clamar a Deus. O que nos falta é um coração quebrantado para ir buscar a presença dEle. Terceiro, para ter um coração quebrantado, nós precisamos temer ao Senhor. Verso 7. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem.
O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O temor a Deus não é o mesmo que ter medo de um tirano, de um ditador, de um Deus que, se tu ratear, ele te pega. Fica esperto. Talvez você já ouviu falar de um Deus assim. Mas o temor do Senhor, a palavra diz em Provérbios que é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é absoluta reverência e admiração por quem Ele é, por esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso nos faz temer. Nós não queremos pecar contra Ele, porque nós queremos que Ele seja glorificado e honrado através das nossas vidas. É por isso que eu escolho não pecar. Não é porque eu tenho medo da disciplina de Deus. E a palavra diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Um pai disciplina os seus filhos. Mas o ponto é que eu quero temer a Deus e eu não quero pecar, porque eu quero trazer glória e honra para o seu nome. E trazer glória e honra não é só no público, mas no privado. Quando eu estou sozinho num lugar e eu tenho uma decisão ali para tomar se eu peco ou não peco, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus sabe se eu glorifiquei e honrei o nome dEle ali. Quando eu estou no meu quarto, disponível, pronto para acessar qualquer coisa que eu queira, eu já sou maior de idade, e eu escolho não acessar, eu estou glorificando o nome de Deus ali. O nome de Deus é glorificado não só no público, mas no privado. Não é só quando o pastor está vendo, quando os teus pais estão vendo, teus amigos estão vendo, porque você pode até ter uma boa aparência de um cristão piedoso que glorifica a Deus em tudo. Quando você fala, as pessoas ouvem até um som. Nossa, como é gostoso te ouvir. Fala mais. Nossa, teu som é o som do céu. O desafio é glorificar Deus no privado. O desafio é glorificar Deus quando ninguém está vendo. E você está lá no guichê de um hospital. E você fala com ela. Eu quero entrar, moço. Não tem som do céu aqui. Esse é o desafio. Esse é o desafio. O temor é a consciência que nós temos de quem Ele é. Se você quiser anotar isso. O temor é a consciência que nós temos de quem Deus é. E se nós não temermos a Deus, nós não levaremos a sério o pecado. Se nós não temermos a Deus, nós não levaremos a sério o pecado. Quando nós perdemos o temor, nós assumimos o controle da nossa vida e nos entregamos aos desejos carnais. E nós caímos nas armadilhas do inimigo. Provérbios 14, 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta-nos das armadilhas da morte. O temor do Senhor é a fonte de vida e nos afasta das armadilhas da morte. Um coração quebrantado teme ao Senhor. E há umas 2 semanas eu fui visitar um amigo, uma igreja, e ele falou sobre essa história de 2 Reis, quando o servo de Eliseu acorda mais cedo. A Paty estava lá também, eu te vi, Paty, eu vi teu post no store lá na igreja lá. A Duda Brum também estava lá, depois mandou mensagem. Te vi, pastor. E ele falou sobre esse texto, mas eu não vou falar do texto aqui, mas a história conta que o servo acordou mais cedo, e quando ele vai para o portão, ele vê um exército na frente da casa. Eles queriam pegar
o profeta. Então, ele vai lá, acorda Eliseu, chama Eliseu, e ele diz por Eliseu o que estava acontecendo. Cara, tem um exército. Os caras vão invadir. Eliseu, a casa caiu. A gente não tem para onde fugir, mestre. E no verso 2 Reis 6, depois vocês podem ler essa história no capítulo 6, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O guri deve ter olhado para o lado e ter dito: aqueles que estão conosco, só está eu e tu aqui. Tu não sabe fazer conta? Nós somos um mais um, é 2. E o profeta orou naquele momento. E ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E o texto diz que então o Senhor abriu os olhos do rapaz. E ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Acho que merece estar uma salva de palmas nesse texto, né? Gente, o fato é que quando nós tememos a Deus, nós estamos dizendo para Ele o quanto nós confiamos nele. Deus, eu confio em Ti. Pois por mais que os meus olhos, foi uma das frases que ele falou, por mais que os nossos olhos não vejam o socorro do Senhor, os nossos olhos humanos, não significa que o socorro do Senhor não esteja ali. O que nós precisamos é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue que ao nosso redor tem um exército, tem cavalos de fogo, tem anjos. O texto fala aqui, no verso 7, o anjo do Senhor é guardião, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Certamente eu e você somos guardados diariamente pelo Senhor. Um coração quebrantado teme ao Senhor. E por último, um coração quebrantado precisa provar da bondade desse Senhor. Um coração quebrantado precisa provar desse Senhor. No verso 8 ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Eu sei que todos nós precisamos experimentar alguma coisa para decidir se a gente gosta ou não gosta, é ou não é? É normal isso, né? Alguém come, é tranquilo assim, eu como, já dou uma mordida de cara assim. Tem alguém que é tranquilão assim para comer? Só para ver quem são os missionários aqui, quem tem chamado missionário. Mas a Alice, ela é um pouco seletiva, né? Para algumas coisas. Então, tudo que a gente quer dar para ela, ela bota o dedo e... não gostei. Filha, mas tu pegou uma pitadinha só. Não, já não gostei, pai, não gostei. E a gente também precisa provar, né? Quem não comeu ainda sushi, prova. Não diz que não gosta. A gente estava com um papo que eu não lembro com quem era aqui sobre sushi no início. Com o Lipe, com a Gila. Provem e vejam que sushi é bom. Não, estou brincando, gente. Fazendo campanha para o sushi agora. Provem e vejam que o Senhor é bom. E Ele é bom demais, cara. Ele é bom demais. Mas por que provar? Por que Davi aqui, ele nos exorta, não exorta a gente simplesmente a pensar? Reflita. Por que ele não usou um outro exercício cognitivo aqui? Pensem sobre isso, meditem, estudem, reflitam e vejam que o Senhor é bom.
vejam que é bom. John Wesley diz que julguem-o por sua própria experiência com Ele. Você quer julgar a Deus? Prove dele. Tenha experiência com Ele, depois você decide. Eu tenho pouca idade ainda, mas não muito. Um pouco mais do que vocês, claro. Eu não conheço, mas foi pelo desejo da carne. Pessoas que provaram da bondade do Senhor. Eu nunca vi ninguém dizer que não gostou. Eu vi gente não querer ficar porque realmente não consegue, porque escolheu uma outra vida. Mas quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar? Gente, eu estou musical hoje, gente. Pedro também fala sobre experimentar. E ele diz as coisas de que Pedro fala aqui, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, não se dirigem ao intelecto, mas ao coração que provou e viu da bondade do Senhor, que o Senhor é bom. E ele diz para a igreja agora que provaram que o Senhor é bom. Agora vocês já provaram que o Senhor é bom. Permaneçam nele. Ele é a pedra angular, ele começa a falar da construção ali. Pedro fala de experimentar, pois ele mesmo provou e viu a bondade de Deus, porque Pedro, a maioria aqui conhece a história de Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, gente. Depois de ter negado Jesus, Pedro é restaurado. Ele é restaurado. E ele recebe uma missão ali. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Pá, que responsa. Que responsa. E Pedro voltou e serviu ao reino de Deus, à igreja. Multiplicou discípulos. A primeira mensagem que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. O fato é que Deus quer nos dar um coração quebrantado. Mas para a gente ter esse coração, nós precisamos provar do Senhor. Queria te convidar a ficar em pé. E a nossa referência aqui, o nosso modelo, quem é o nosso modelo de filho? Todos nós somos filhos de Deus. Quem é a nossa referência? Jesus Cristo. E Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Cristo se submeteu à vontade de Deus. Filipenses diz que ele se esvaziou, tomou forma de homem, habitou entre nós e entregou a sua vida para que você e eu tivéssemos acesso novamente ao Pai. Cristo nos ensina aqui que um coração quebrantado é um atributo eterno da divindade. Um coração quebrantado e humilde é um atributo de Cristo. Para ter um coração quebrantado, eu preciso buscar o Senhor, clamar ao Senhor, temer o Senhor e provar diariamente da sua gloriosa bondade. Quando o nosso coração está quebrantado, nós estamos totalmente receptivos ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos com o coração quebrantado, Deus vem e move e mexe.
Nossa oração hoje é para que o orgulho, mais uma vez, seja vencido nessa noite na tua vida. Em todas as áreas, de todas as formas. O sacrifício de Jesus foi por todos nós. E quando eu penso num coração quebrantado, e a gente falou que uma das características do quebrantamento é o amolecimento, né? É esse coração mole. É como se fosse uma argila maleável nas mãos do artesão habilidoso. O nosso coração quebrantado é uma argila maleável nas mãos do artesão. E Ele quer pegar o nosso coração, mexer, mudar, tirar o que não presta, limpar. Ele quer aparar as arestas. Ele quer ajustar o que precisa ser ajustado no teu caráter. Ele quer te libertar desse pecado. Ele quer te libertar dessas mentiras. Quando nós pecamos e desejamos profundamente o perdão de Deus, nós sentimos uma profunda tristeza, uma dor profunda que nos arrebata, um arrependimento. E nós desejamos, e estamos dispostos a qualquer coisa que Deus nos pedir, sem resistência, sem ressentimento, sem luta nenhuma com Ele, nós queremos fazer agora do jeito dEle. Porque nós o amamos. Um coração quebrantado, quando peca, dói profundamente. Tem uma canção bem antiga que expressa um pouco da palavra de hoje. A gente pode fazer ela? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora, por favor. Ora ao Senhor agora. Peça a Ele que nessa noite te ajude a vencer o orgulho. Nas áreas que você já sabe que precisa vencer. Peça a Ele força. Peça a Ele perdão. Quanto tempo faz que você não tem ouvido a voz do Senhor? Você tem tomado as decisões sozinhos. Mas a palavra de Deus diz que Ele está perto. O Senhor está perto dos quebrantados e contritos.